Olá, eu sou a Ana, sou estudante de psicologia e eu recebi uma orientação prática, né, uma solução prática de coisas que poderiam me ajudar na minha rotina e uma delas foi a escrita livre. E isso tem dado muito certo para mim. Por isso que eu venho trazer aqui humildemente para quem tiver interesse em se sentir mais presente nas próprias decisões, na própria vida, né? Hoje eu vejo muito, inclusive em mim, né? Algo que eu estou tentando melhorar, essa falta de presença, essa falta de, às vezes, de concentração, de estar 100% presente nos ambientes, porque a tecnologia é ótima, né? Me ajuda muito, eu acho que ajuda todo mundo. Mas eu também percebo que causa algumas coisas ruins quando a gente não usa direito, né? E como usar, né? Não veio esse manual de instruções, como que usa de uma maneira saudável as redes sociais, como que usa de uma maneira saudável o celular, quanto tempo de tela, né, que é ideal uma pessoa ter. Então, essas instruções não vieram pra gente, né? Nós simplesmente começamos a usar, estamos aí, as consequências também estão aí. Então, fazendo a escrita livre, eu percebi alguns comportamentos que se repetiam bastante. E dentre eles, eu vejo que a perda do controle do gerenciamento do tempo, a perda de controle no sentido de continuar rolando feeds. E assim, é muito satisfatório porque a gente nunca sabe qual que é o próximo reel, né? Então, desculpa. Então, a gente fica naquela ansiedade de querer saber qual vai ser a próxima notícia, qual vai ser o próximo meme, qual vai ser a próxima fofoca. Então, isso gera essa ansiedade. Então, o próprio uso já gera ansiedade, fora a ansiedade que é gerada pela quantidade de tempo de uso. Não sei se deu para entender. Outra característica também que eu percebi que tudo que eu falo é uma faca de dois gumes, tá? Eu falo porque eu realmente quero que as pessoas se sintam melhor, se ajudem e se autoconheçam, mas também também é uma experiência minha. Então, eu não falo no sentido de crítica, eu falo genuinamente no sentido de ajudar, porque eu vejo que são coisas que dificultam a nossa vida quando elas não são abordadas. E é importante lidar com os problemas, lidar com o desconforto. E eu acho que isso é uma coisa que hoje em dia a gente está evitando ao máximo. Nós não queremos lidar com nenhum tipo de desconforto, nenhum tipo de angústia, nenhum tipo de problema. Nós queremos só, assim, o oba-oba, né? E essa perda de vínculo, eu percebo no sentido de que a rede social, ela foi criada, a internet também, né? No sentido de gerar conexão e vínculo. E gera conexão, e gera vínculo, né? Tem pessoas, assim, que eu sigo, que eu sinto que eu realmente tenho um apreço, tenho muita estima, eu gosto, não conheço a pessoa dos bastidores, digamos assim, mas acompanho o trabalho, eu gosto muito, mas não conheço de fato como que essa pessoa é, né? E eu tenho a impressão de que talvez ninguém seja só aquilo. Impressão não, eu acredito que é quase que uma verdade absoluta, né? Eu não acho que o que é postado é 100% do que a pessoa é no seu íntimo. Acho que ninguém faria isso. Até porque pra não se complicar. Não tô falando que às vezes uma pessoa pode postar uma coisa no Instagram e parece ser uma pessoa legal e não ser uma pessoa legal. Não, ela pode ser uma pessoa legal. As pessoas legais também cometem erros. Pessoas que a gente admira também pisam na bola. Inclusive, são essas pessoas que vão nos magoar. Justamente porque nós gostamos dela, nós admiramos ela. Então, essa questão do vínculo, o tiro meio que saiu pela culatra, porque agora a gente se conecta com pessoas muito distantes, assim, de outro país, ou às vezes um influencer que mora na sua cidade. E a gente se afasta das pessoas que estão disponíveis ali para um contato pessoalmente.
Então, eu tava ouvindo uma música esses dias do Criolo que chama Menino Mimado. E ele fala, para de correr na esteira e vai correr na rua. E eu fiquei pensando muito nesse trecho. A letra é perfeita, né? O Criolo é perfeito. É um dos artistas que eu mais gosto, assim, no momento. E eu fiquei pensando muito sobre isso, porque nós queremos evitar muito esse vínculo, né? A gente quer, eu particularmente falei já inúmeras vezes em várias conversas de que eu vou pra academia e eu não quero ficar conversando com ninguém. Meu tempo é curto, eu quero fazer meu treino e tchau, eu não quero ficar perdendo tempo. Então é muito triste isso. Porque é um ambiente social, é um ambiente de onde poderia sair amizade, de onde poderia sair relacionamentos, é um lugar de onde a gente poderia fazer também o networking. Eu acho esse termo meio complicado. Teve um período que eu achava que esse termo era só, tipo assim, um conceito bonitinho, sabe? Pra você ser folgado, querer ali ficar às custas da pessoa. Mas eu entendo que o networking realmente é necessário e tem ali suas vantagens. Então, e a gente não quer fazer isso, né? Eu não quero fazer isso. Eu estou melhorando, tentando trabalhar isso em mim, porque eu preciso entender que esse contato social, ele é necessário, sabe? E eu anotei mais uma característica, no caso, ruim, né? Que é a perca da capacidade de se expressar e também de compreender. Por quê? Eu noto, mais uma vez, numa perspectiva geral, mas também em mim, Ana Paula, que eu passei um bom tempo sem estudar, né? E, consequentemente, o celular na mão, telas, enfim, e parece que eu me senti assim, como se estivesse perdendo toda a minha capacidade de compreender o que a pessoa tá falando pra mim. Eu passei a entender o que somente no ponto de vista que individual, sabe? Só pra mim, eu não tava mais preocupada em entender o que a pessoa realmente tá querendo dizer. Eu tava preocupada em querer entender o que aquilo significa pra mim e por que tá direcionado pra mim e eu sou a vítima, sabe? E a capacidade de comunicação e expressão também não é só nesse sentido da gente achar que tudo é com a gente, né? De ser o protagonista. Não é só nesse sentido. Mas é no sentido também de que quando eu voltei a estudar, e eu fui pegar, assim, livros muito simples, linguagens, assim, muito claras, sabe? E eu tinha que ler de novo, porque eu não conseguia entender, não conseguia compreender. Livros que eu tinha lido, tipo, 10, 8, 5 anos atrás, com facilidade, e fazendo resumo, e lendo outras coisas também. Então, parece que eu sinto que eu estou emburrecendo, conforme eu não faço o controle do uso dessas mídias, né? Das redes sociais, da internet, do celular, da IA também. Então, eu não sei se também é uma experiência, dizem que nenhuma experiência individual, né? Então, gostaria também, inclusive, de saber se vocês também passam por isso. Porque isso me preocupa. Eu sempre gostei sempre achei e acreditei, né, que eu estou tentando ter novamente uma capacidade de comunicação boa, de interpretação, e eu sempre gostei muito de ler, de estudar. E parece que eu tava perdendo isso, sabe? E é uma coisa muito importante pra mim, é uma coisa que eu gosto muito em mim. E sobre a capacidade de se expressar, eu vejo isso também muito na internet. Eu vejo que tudo é respondido com um meme, tudo é respondido com uma figurinha. Eu adoro fazer isso. Principalmente quando eu quero sair de uma situação desconfortável, que eu não quero, assim, dizer nem que sim, nem que não. Eu vou lá e mando uma figurinha aleatória. Tipo assim, a Taylor Swift com o microfone na mão, assim. E o que significa isso? Sabe? Então eu uso isso, sim, pra sair de situações difíceis. Se você conversa comigo, eu faço isso, pula esse vídeo. Então, às vezes é uma vontade de evitar ter aquele assunto, né? Ter aquela conversa difícil.
mas também é uma dificuldade de encontrar palavras. Então eu vejo assim que a impressão que dá é que o repertório ele vai sumindo, sabe?